Irmãos, estamos novamente aqui para meditar na Palavra de Deus, que espero que todos estejam bem, crescendo na graça do Senhor Jesus Cristo e guardados e protegidos dessa pandemia que tem assolado as nossas cidades, o nosso país e o mundo todo. Hoje nós vamos continuar meditando sobre o livro do profeta Jonas, um livro maravilhoso, a revelação de Deus para aquele profeta e para aquele povo de Nínive, e também a revelação para a nação de Israel, para que Israel viesse a adorar e glorificar mais o nome do Senhor nosso Deus. O livro do profeta Jonas é um livro extremamente interessante, porque ele nos fala mais de Deus do que do próprio Jonas. Embora nós entendamos que Jonas tenha sido o autor desse livro, tenha escrito o livro quando voltou desta campanha evangelística lá de Nínive, essa campanha missionária, digamos assim, lá em Nínive. Então ele escreve os relatos do que aconteceu com ele até de modo muito poético, como foi no capítulo 2. O capítulo 2 é um capítulo diferente do 1, 3 e 4, porque foi escrito no estilo de poesia. Mas é interessante observar no livro do profeta Jonas que, embora Jonas seja um personagem principal no livro, sem Jonas não haveria toda a narrativa, toda a história que nós estamos observando, mas perceba que Deus é o personagem principal. E é um livro curto, é um livro pequeno e envolve um profeta de Israel, o Reino do Norte, ir levar uma mensagem de juízo, mas visando a salvação do povo de Nínive. Nínive ali, a capital do Império Assírio. Então é muito importante refletir e meditar sobre todas essas verdades apresentadas no livro do profeta Jonas, principalmente verdades que mostram quem é o Senhor nosso Deus. Vimos, recapitulando aqui no capítulo 1, verso 1 e 3, que Jonas ele foge de fazer a vontade do Senhor. Deus deu uma missão para ele, Deus revelou esta missão para ele de modo muito claro, e Jonas fugiu, não quis fazer a vontade do Senhor. Vimos como foi essa fuga de Jonas. Ele não queria realizar a vontade do Senhor no capítulo 1 ainda, só que agora do verso 4 ao verso 17, mas percebemos que quando Deus quer que algo se cumpra e se realize, aquilo vai se cumprir, porque é da vontade, é do plano eterno de Deus. Então Jonas, mesmo fugindo, ele foi levado a uma situação em que ele deveria reconsiderar a sua fuga, onde ele deveria reconsiderar o fugir da vontade do Senhor. Então chegamos no capítulo 2, observamos todo o capítulo 2, do verso 1 ao 10. No final do capítulo 1, nós percebemos que Jonas ele é lançado ao mar para que a tempestade parasse. Percebemos a misericórdia de Deus, mas o elemento fundamental na pessoa de Deus. Deus é misericordioso, e então Jonas afunda no mar e Deus manda aquele grande peixe para engoli-lo. Certamente um evento sobrenatural. O Jonas fica vivo dentro daquele peixe durante 3 dias e 3 noites. Deus é misericordioso porque transforma a vida dos marinheiros ali, que eram idólatras, que jogaram ali Jonas no mar, e era a única forma de um navio não naufragar, de aqueles marinheiros não morrerem. Realmente aquela era a vontade do Senhor. Deus foi misericordioso porque livrou a vida dos marinheiros e livrou a vida de Jonas, que ficou ali na barriga do grande peixe. Veja, Deus é soberano sobre a tempestade, sobre a salvação dos marinheiros idólatras, sobre o grande peixe que engoliu a Jonas. Deus é soberano sobre muitos eventos, e Deus é misericordioso também porque poupou Jonas. Percebemos que Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe. Ali ele pôde orar ao Senhor, relatando a Deus o seu sofrimento enquanto ia se afogando, ia se afundando, até chegar no leito do mar, na parte mais profunda do mar Mediterrâneo, ou na região onde ele estava, certamente, e então foi resgatado por aquele grande peixe. O grande peixe não foi um juízo, mas sim foi a salvação ali imediata para que Jonas viesse a ter oportunidade de continuar a sua missão. Deus foi misericordioso, Deus foi soberano, o Senhor Deus é maravilhoso para nos abençoar de tantas formas. E Jonas recebeu uma nova oportunidade. Agora no capítulo 3, do verso 1 ao 10, nós queremos exatamente meditar sobre esta nova oportunidade que Jonas recebe.
Jonas, então, ele é vomitado daquele grande peixe, certamente ali em Jope, na região do porto de Jope, e ali ele volta ao início de tudo. Percebendo, queremos então meditar em Jonas 3, do verso 1 ao 10, o privilégio de participar do plano de Deus. Jonas, ele teve este privilégio. Deus poderia ter matado Jonas naquele afogamento no mar e ter chamado outro profeta, mas Deus não quis. Deus quis trabalhar com a vida de Jonas para salvar os ninivitas. Deus trabalha com o profeta, trabalha com os ninivitas, trabalha com os marinheiros que se converteram. Veja como, a partir de uma situação difícil, no caso Jonas negar fazer a vontade de Deus, Deus reage em bênção para muitas pessoas, inclusive para o próprio profeta, que agora arrependido, ele no capítulo 2 demonstrou seu arrependimento, reforçou o desejo de agora sim fazer a vontade de Deus. Então ele vai para um recomeço. Vamos ler então Jonas capítulo 3 e meditar sobre esses versículos. Jonas capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive por mandado do rei, e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Estes são os 10 versículos do capítulo 3 do livro do profeta Jonas, e nós vamos observar esse capítulo inteiro hoje a partir do seguinte tema: o privilégio de participar do plano de Deus. Nós temos esse grande privilégio. Jonas novamente pôde participar do plano do Senhor. Nós também hoje participamos do plano de Deus de alguma forma, obviamente quando obedecemos à vontade de Deus para as nossas vidas, dentro da missão que Deus nos tem dado. Participar do plano de Deus é um privilégio. Não faça como Jonas, fugindo do plano do Senhor. Pelo contrário, faça de tudo para estar no centro do plano de Deus na sua vida. E certamente o plano de Deus foi revelado, está na Bíblia Sagrada. Nós temos as orientações gerais do plano de Deus para a nossa vida. Basta você ler a Escritura. Se nós procurarmos fazer o geral, o principal do que Deus revelou, isso já será uma grande bênção nas nossas vidas. Observamos então 3 verdades dentro desse capítulo. Esse capítulo ele se divide em 3 grandes verdades que nos mostram o privilégio de participar do plano de Deus. Primeira grande verdade é que o Deus da misericórdia, ele nos dá um recomeço. Sempre quando nós erramos, saiba disso, se você é crente no Senhor Jesus Cristo, você pode recomeçar. Basta confessar o seu pecado, arrependido do seu pecado, suplicar o perdão de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo e você poderá recomeçar. Foi o que aconteceu com Jonas, como nós observamos nessa síntese que fizemos há pouco. Jonas, no capítulo 2, ele reconheceu o seu pecado, ele se arrependeu, reconheceu a justiça de Deus, a graça, a misericórdia do Senhor, e Deus deu um recomeço a Jonas. Olha Jonas capítulo 3, verso 1 e 2 novamente. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te,
Vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. A ênfase nestes 2 versículos é segunda vez. É a única diferença praticamente dos primeiros versículos do livro do profeta Jonas. Jonas 1, 1 e 2. É a mesma verdade, a mesma mensagem. Vai e proclama esta mensagem para Nínive. A diferença é que aqui, mais à frente, nós vamos perceber qual é a mensagem que Jonas deve pregar aos ninivitas e que realmente ele pregou. Perceba então que é um recomeço. Jonas voltou ao início de tudo, do momento em que Deus se revelou a ele e mandou pregar aos ninivitas. Olhe que as misericórdias do Senhor, elas são muito enfáticas no livro do profeta Jonas. E nós temos que lembrar das misericórdias de Deus. Olhe Lamentações, capítulo 3, verso 22. É um texto muito conhecido sobre as misericórdias do Senhor. Lá diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Perceba que o Senhor ele é rico em misericórdia, grande, imenso em misericórdia. E a misericórdia significa, de modo muito simples, que Deus não nos pune por causa dos nossos pecados. Deus ele tem misericórdia. Certamente Deus tem misericórdia daqueles que se arrependeram dos seus pecados, daqueles que reconheceram suas falhas e suplicaram o perdão de Deus. Deus tem misericórdia. Mas o Senhor é tão maravilhoso que ele dispensa essa misericórdia até aqueles que estão bem distante dele, dando oportunidade e tempo para que essas pessoas se arrependam dos seus pecados. Então, muitas vezes, quando você comete um certo pecado ou vive numa prática pecaminosa constante, saiba que Deus não lhe puniu ainda, porque Deus está tendo misericórdia. Isso não significa que Deus não vê que você está pecando, não significa que Deus não sabe que você comete esses pecados. Simplesmente o Senhor, mesmo sabendo da sua desobediência, do seu erro, Deus está tendo misericórdia. Esse é um padrão na Bíblia. Deus teve misericórdia com o povo de Israel, deu séculos para que o povo de Israel se arrependesse, não se arrependeram, veio o cativeiro assírio. Deus deu séculos de oportunidade para que a nação de Judá se arrependesse, não se arrependeu, veio o cativeiro babilônico. Deus mandou profetas pregando em todos os horários, em todos os momentos, para que o povo se arrependesse. E o povo não se arrependeu, não reconheceu seus pecados, não largou seus pecados. E aí então Deus manda o juízo, o Senhor manda a disciplina. Então, Deus é misericordioso, está sendo misericordioso aqui com Jonas, dando um recomeço para Jonas. Deus tem misericórdia. Da mesma forma, irmãos, nós temos que aprender também a sermos misericordiosos. Só que esse assunto nós só vamos tratar no último capítulo do livro do profeta Jonas. Olha então Jonas capítulo 3, verso 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Perceba que no capítulo 1, no início do livro, Jonas levanta-se, mas para fugir da presença do Senhor. Agora Jonas levanta-se para cumprir a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, indo à cidade de Nínive. Lembre-se que era uma missão muito difícil, era um grande desafio. Nínive era a capital do Império Assírio, um reino de pessoas violentas, um reino agressivo que dominava e massacrava os seus inimigos e visava conquistar. Em breve, pouco depois desse período de Jonas, o Império Assírio se torna um grande império e invade Israel, como invadiu muitos outros reinos na época, e então se tornou um império poderoso. Perceba então que Jonas tinha medo. Jonas tinha medo de ir a Nínive. Essa não era uma prática comum. Na Bíblia, registrado, foi o único profeta, Jonas foi o único profeta que foi a outra cidade, a uma cidade não israelita, uma cidade fora dos limites de Israel, para pregar a salvação do Senhor. Essa não era a prática missionária do Antigo Testamento, aqui é uma exceção. Isso porque Nínive era uma cidade muito importante para Deus. Por quê? Porque Deus amou Nínive. Por quê? Não sabemos.
Não sabemos porque Deus amou aquela cidade, mas o Senhor olhou para aquela cidade, amou-a e quis salvá-la, e especialmente enviou um profeta, o profeta Jonas. Lembre-se também que Jonas, além de ter esse medo de ir pregar a mensagem de Deus aos ninivitas, ele era um profeta nacionalista. Então ele achava que aquela nação não merecia a pregação da mensagem de Deus. Aquela nação merecia destruição mesmo. Então ele realmente não queria que aquela nação fosse salva. A intenção dele não era essa. Ele foi pregar a mensagem devido aos acontecimentos. Ele fugiu, Deus o disciplinou, ele se arrependeu dos pecados na barriga do grande peixe e agora está cumprindo a vontade de Deus. Mas porque Deus praticamente o impulsionou a isso. Perceba então que Jonas se levanta e vai obedecer a palavra de Deus indo a Nínive. E diz mais o verso 3. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Então é uma cidade muito importante para o Senhor. Deus tinha um plano, um projeto para aquela cidade. Nós vamos observar que muitos se convertem ali. E certamente essas conversões não ficaram somente ali, né? Eles continuaram proclamando a mensagem de Deus e muitos outros vieram a se converter durante os anos subsequentes. E isso nos lembra muito bem dos magos do Oriente que vieram para ver o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Aqueles magos do Oriente não eram só 3, era uma comitiva, eram dezenas de pessoas, talvez até mais, eram embaixadores, eram pessoas importantes, eram representantes de nações. Importante destacar que o Oriente era a região da Mesopotâmia. Então eles poderiam estar vindo de Nínive, poderiam estar vindo da Babilônia, poderiam estar vindo de outras cidades importantes da Mesopotâmia para conhecer o Messias. Onde eles aprenderam isso? Podem ter aprendido aqui, né? Os descendentes destes que se converteram, que ouviram essa mensagem, podem ter ido lá ver o cumprimento da profecia do nascimento do Messias em Belém de Judá, como também do período de Daniel. Muitos que se converteram naquele período do profeta Daniel na Babilônia podem ter evangelizado outros e proclamado o evangelho para outros, até que os seus descendentes vieram, né, foram, melhor dizendo, ver o nascimento do Senhor Jesus Cristo lá em Belém da Judeia. Então, este investimento do Senhor neste povo certamente rendeu, teve um longo prazo e muitos deram glórias a Deus nesse período. Bem, essa é uma forma de entender por que Nínive era muito importante para Deus, muito importante para o Senhor. E era de 3 dias para percorrê-la. Então Jonas deveria percorrer aquela cidade por 3 dias. Lembre-se que a grande cidade de Nínive se refere a Nínive e a região metropolitana, as cidades menores ao redor da capital do império. E Jonas foi proclamando a mensagem por todo esse período, por toda essa região, por todo esse perímetro. E então nós lemos no verso 4 qual era a mensagem pregada por Jonas. A mensagem de Deus aos ninivitas está ali em Jonas capítulo 3, verso 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Subvertida aqui quer dizer destruída, arrasada. Então tinham 40 dias para Nínive ser destruída. Essa mensagem, ela parece muito sintética e é esquisito pensar que durante os 3 dias que Jonas estava andando pela cidade de Nínive e circunvizinhanças e proclamando esta mensagem, ele estava somente repetindo esta frase: daqui a 40 dias Nínive será subvertida. Certamente, esta é uma síntese da mensagem, é uma síntese da proclamação de Jonas. O que Jonas estava pregando era muito mais do que isso. E esta síntese diz muita coisa. Era uma mensagem de juízo. Deus iria destruir a cidade de Nínive e certamente aquele povo deveria se arrepender de algo. Esta mensagem, ela sintetiza talvez aquilo que mais chamou a atenção aos ninivitas, a destruição. Mas perceba bem, faltam elementos que não foram registrados aqui, porque talvez fossem óbvios para os leitores desse livro e para a própria cabeça ali do profeta Jonas e também pela inspiração do Senhor. Mas o livro era para ser curto realmente, então não foi colocado
todo o sermão que Jonas pregou ao longo daqueles 3 dias. Mas observe bem, se Jonas está dizendo que Nínive será destruída em 40 dias, significa que deve haver alguma reação do povo. Que reação? E o povo reagiu realmente arrependendo-se dos seus pecados. Então estava implícito aqui, Jonas deve ter pregado que eles tinham que se arrepender dos seus pecados. Eles não poderiam viver como estavam vivendo. Também é importante destacar quem iria destruir a cidade de Nínive em 40 dias. Certamente eles sabiam que era o Deus de Jonas. Então Jonas teve que apresentar algo do Deus dele, o Deus de Israel, o único Deus, para os ninivitas. É muito provável que o povo em geral dos ninivitas, eles não sabiam muito sobre o Senhor. Então foi necessário Jonas apresentar um pouco de Deus para os ninivitas. Olha, é importante destacar que em outros momentos, outros povos fora do contexto de Israel ouviram sobre Deus, ouviram da mensagem de Deus e temeram e ficaram profundamente aterrorizados e se converteram ao Senhor. Não o povo todo, mas alguns indivíduos daquele povo, como por exemplo, vamos falar mais à frente, como aconteceu com Raabe e também como aconteceu com Ruth. No caso aqui dos ninivitas foi o povo todo. Então nós temos que entender que Jonas falou de Deus, falou das maravilhas de Deus, falou do Messias prometido, falou de todos esses elementos importantíssimos para que houvesse uma conversão. Falou do arrependimento, falou da fé que eles deveriam ter no Deus deles e que eles deveriam abandonar os seus deuses. Eles tinham um panteão de deuses, eram idólatras, e eles deveriam abandonar todos estes deuses. Certamente, tudo isso foi sintetizado na mensagem do verso 4. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Observe então lá em Mateus 12, vamos novamente, outras vezes observamos esse texto, mas olhe lá Mateus 12, do verso 39 ao 41, quando o Senhor Jesus deixa muito claro que os ninivitas se converteram, ou melhor, foram convertidos pelo Senhor. Olha Mateus 12, verso 39. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. O mais significativo desse texto que nós lemos, o Senhor Jesus Cristo que está confrontando judeus, escribas e fariseus que achavam que estavam salvos por serem descendentes de Abraão ou por guardarem a lei de Moisés. E então Jesus diz, olha, e eles estavam pedindo um sinal. Jesus tinha feito muitos milagres e muitos sinais, mas eles queriam mais um, certamente não para crer em Jesus, mas para contestar Jesus, para provar Jesus e experimentar e testar Jesus. Eram armadilhas que eles colocavam para o Senhor Jesus Cristo, para reduzir a sua credibilidade. E então Jesus diz, olha, os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Isso significa que os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas, se converteram verdadeiramente. Não podemos dizer que foram 100% do povo que se converteu, mas muitos deles se converteram e eles estarão, de alguma maneira, condenando aqueles, a essa geração a quem Jesus está proclamando aqui. É importante lembrar também que, na época, enquanto os ninivitas estavam se arrependendo, se convertendo dos seus pecados, a nação de Israel, de onde Jonas veio, estava vivendo em idolatria, estava vivendo longe de Deus, e mais à frente falaremos mais um pouco sobre isso. Os ninivitas se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados com a pregação do profeta Jonas. Logo, a pregação não poderia ter sido somente a que nós lemos no verso 4, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Devia ter algo mais. Certamente, ele mencionou Jonas sobre Gênesis 3,15, a mensagem sobre o descendente, sobre o Messias que viria salvar o povo. Certamente, ele mencionou sobre o Egito, as pragas do Egito, o poder do Deus que tirou Israel do Egito.
E deve ter mencionado a 10ª praga, que tem a ver com a Páscoa. E quem é o Cordeiro Pascal? É o Senhor Jesus Cristo. Certamente, ao falar da Páscoa, daquele Cordeiro que era sacrificado e do sangue aspergido nas portas para livrar os primogênitos de Israel, daqueles que tiveram fé na mensagem de Moisés ali, certamente ele falou também do Cordeiro que viria, o Messias, o Senhor que se sacrificaria pelos pecados. Por isso, eles se arrependeram dos pecados, os ninivitas, e creram neste Messias, creram na mensagem de Jonas, creram no Senhor e foram salvos. Deus operou um grande milagre ali na vida daquele povo. O Deus da misericórdia, ele sempre nos dá um recomeço. Nós que somos crentes em Jesus, cometemos falhas, pecamos constantemente contra o Senhor, não seremos perfeitos. O perfeccionismo não significa sinal de santificação, pelo contrário, aquele que se santifica é aquele que reconhece o seu pecado, arrependido, pede perdão e continua. Existem dois extremos aqui, irmãos, que nós temos que evitar na nossa vida com Deus, na nossa vida cristã. Um extremo é achar que praticamente não pecamos mais, estamos quase perfeitos. Isso é um extremo. Na verdade, é muito grande o nosso pecado, de modo que nós nem percebemos quando estamos pecando. Por isso que no Antigo Testamento existe o sacrifício pelos pecados da ignorância, aqueles pecados que cometemos e nem percebemos que cometemos. Esses pecados existem ainda hoje nas nossas vidas. Então nós não somos tão perfeitos quanto achamos que somos. Por isso é necessário ler muito a Bíblia, ter vida de oração para perceber os pecados que estão na nossa mente, coração e até na nossa prática diária. Esse é um extremo que devemos evitar. Achar que somos quase perfeitos, muito santos. Outro extremo que devemos evitar é achar que não há perdão para nós, não há esperança para nós. Talvez você esteja nessa situação, um crente, vivendo em situação de pecado, vivendo longe de Deus, achando que Deus não vai lhe perdoar porque você tem pecado muito. Olha, isso também não é verdade, é outro extremo. Deus vai lhe perdoar. Esse pecado que alguns cometem chama-se vitimização. Significa eu achar que cometo tantos pecados, cometo tantos erros, que Deus ele não olha mais para mim, Deus vai me rejeitar e vai me punir. Jonas provavelmente sentiu isso, pensou isso em algum momento, que Deus o havia rejeitado, mas na verdade o Senhor não o rejeitou. Deus teve misericórdia. Deus é infinito em misericórdia, irmãos. E Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Se nos arrependermos do pecado, independente da quantidade de pecado, se nos arrependermos sinceramente e lutar e confessar esse pecado ao Senhor Jesus, seremos perdoados. E aí vamos lutando contra esse pecado. Isso quer dizer que nunca mais cairemos? Deus queira que não, mas muito provavelmente vamos cair. E aí vamos confessar e pedir perdão e continuar a caminhada honestamente. O que nós não podemos fazer, que é um grande erro, é brincar com as coisas de Deus. É fingir que pedimos perdão ou confessar um pecado já pensando em cometê-lo novamente. Isso é um absurdo, terrível engano. E aí sim estaremos brincando com as coisas do Senhor e muito provavelmente o juízo virá. Então, nos cuidemos desses dois extremos, achar que somos perfeitos demais ou achar que estamos num pecado tão profundo que Deus não vai nos perdoar. Olha, Deus, o Deus da misericórdia, nos dá um recomeço. Ele deu um recomeço para Jonas e Jonas pregou aquela mensagem ao povo e houve uma grande bênção ali. Daí nós chegamos para a segunda verdade do nosso texto. A segunda verdade é que este Deus da misericórdia, ele dá um começo para os perdidos. A partir do recomeço de Jonas, indo fazer a vontade de Deus, houve um começo de vida, de salvação, de vida com Deus para os ninivitas. É o que nós observamos no relato de conversão de todo aquele povo. Observe Jonas capítulo 3, verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Qual foi a reação àqueles dias de pregação de Jonas? O povo se converteu. O povo arrependeu-se dos seus pecados, compreendeu a mensagem, rejeitou seus ídolos e creu que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro e que o Messias que viria para
sacrificar-se por eles, iria salvá-los da condenação dos seus pecados. Tudo isso eles ouviram na pregação de Jonas, compreenderam e obviamente tiveram medo da morte, porque Nínive seria destruída por causa da idolatria deles, como Israel foi destruído por causa da sua idolatria, levado cativo, e Judá também foi levado cativo por causa da sua idolatria e do seu pecado. Perceba que Deus odeia o pecado, odeia a idolatria, é misericordioso, dá oportunidade, manda os pregadores anunciar o evangelho, mas se o povo não se arrepender, aí sim vem o juízo de Deus. Se eu não me arrepender, se você não se arrepender, vem o juízo e a punição do Senhor, porque Ele é um Deus santo, 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 e nós não podemos brincar com a pessoa do Senhor nosso Deus. Os ninivitas então creram. A atitude de eles proclamarem um jejum e vestirem-se de panos de saco é uma obra que demonstra a fé que eles tiveram, uma fé genuína. E esse jejum era geral, era um jejum do menor até o maior, do mais simples ao mais rico, da criança ao adulto. E o pano de saco aqui é uma representação de humilhação. Estou me humilhando, estou reconhecendo a minha insignificância diante de Deus. Esse pano de saco era feito com pelo de cabra, então era um material, um pano muito grosso. E aquilo representava também que eu estou deixando as coisas boas deste mundo, eu estou vestindo a roupa mais grosseira, eu estou mostrando a Deus que eu estou arrependido dos meus pecados. E estar sentado em cinza, como diz aqui o versículo, demonstra, mais à frente vai dizer que o rei sentou-se em cinzas, então demonstra a completa humilhação do povo e do rei para com o Senhor Deus. Isso é uma prova, é uma obra de uma pessoa que foi salva. Isso é importante destacar, porque sabemos que a salvação é somente pela fé, não é por obra nenhuma. Mas as obras têm um papel importante para mostrar que aquela fé é autêntica e genuína. Daí o sentido da epístola de Tiago, mostrando o que é uma fé verdadeira, viva, e o que é uma fé morta. Então, na verdade, uma fé que salva, uma fé verdadeira, ela transforma o indivíduo, e aquela pessoa que creu, ela apresenta obras. É muito esquisito alguém dizer que creu no Senhor Jesus Cristo e não ter obras de salvação. Essas obras não salvam, mas elas são o resultado de uma fé salvadora, o resultado de uma conversão ao Senhor. Elas naturalmente acontecem na vida daquele que se converteu. Este povo estava arrependido, estava vestido de pano de saco, estava jejuando, suplicando ao Deus de Israel, pregado por Jonas ali, que não destruísse Nínive e que certamente salvasse suas vidas. Como nós já lemos, Jesus disse que eles foram salvos, então eles tinham esse entendimento que precisavam da salvação de Deus na vida deles. Como nós mencionamos, Raabe é um exemplo de alguém que não era do povo de Israel, que ouviu a mensagem de Deus, a mensagem acerca do povo de Israel, e creu e foi salva. Tanto que ela está na linhagem genealógica do Senhor Jesus Cristo. Ela era crente no Antigo Testamento, ela era crente no Senhor, e ela tinha a fé de que o Messias viria livrá-la da condenação dos seus pecados. Olha Josué capítulo 2, verso 9. Josué 2, 9, nós lemos um pouco sobre a história de Raabe, que diz o seguinte: E lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Veja, o povo de Jericó ficou desmaiado, porque eles souberam o que Deus havia feito no Egito. Souberam como Deus arrasou o exército do Egito, afogou o exército ali no Mar Vermelho. Souberam das 10 pragas, souberam de como um povo pequeno e sem experiência militar conseguiu sair do Egito e vencer o exército egípcio. É o poder do Deus de Israel. Então, quando eles souberam que o povo de Israel, ao sair do Egito, estava indo em direção a Jericó, eles deviam ter espiões, eles deviam ter pessoas que informavam. Então, todo o povo ficou aterrorizado. Os moradores da terra estavam desmaiados. Então, Raabe, sabendo de tudo isso, ela deve ter reconhecido que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso. Ela escondeu os espias ali, demonstrando com isso
a fé que estava brotando no seu coração, que Deus estava colocando na sua vida, e então, certamente, em algum momento ali, ela creu no Senhor, ouviu a mensagem sobre o Messias, o descendente prometido, que morreria pelos pecados dela, e então ela creu e foi salva também. Olha o que diz o verso 10 ainda de Josué capítulo 2, verso 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O povo ficou com medo, o povo de Jericó, mas não sabemos quantos se converteram, mas sabemos de Raabe, ela se converteu. Dos ninivitas, a graça foi enorme. O povo também ficou com medo. A mensagem, a síntese da pregação de Jonas era: daqui a 40 dias, Nínive será subvertida. Ou seja, arrependam-se dos seus pecados, deixem os seus deuses, deixem os ídolos e adorem somente ao Senhor. Aquele povo arrependeu-se dos seus pecados. Aquele povo temeu por sua vida e temeu por sua morte eterna. Então todos eles creram no Senhor ouvindo esta mensagem. Quase todo o povo praticamente se converteu ali. E talvez você ache muito estranho como pode um povo, milhares de pessoas ali em Nínive, terem crido com esta pregação num período tão curto de tempo. Olha, é isso que nós chamamos de avivamento. Este é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro avivamento envolve arrependimento, conversão em massa de muitas pessoas. Na história da humanidade, na história moderna da humanidade, há muitos avivamentos registrados, semelhante ao que aconteceu ali com os ninivitas. Nós podemos mencionar o segundo grande avivamento que ocorreu na Inglaterra no século XVIII. Várias cidades se converteram em massa ali na Inglaterra, a partir da pregação do Evangelho, arrependeram-se dos seus pecados e creram no Senhor Jesus Cristo, ali por volta do século XVIII. Importante destacar que foi tão forte a presença do Evangelho e de conversões naquelas cidades que os bares eram fechados, os prostíbulos também, porque o povo não mais queria viver daquele jeito. Então criou-se uma cultura contra o alcoolismo, uma cultura contra a imoralidade sexual naquele período de enormes conversões ali na Inglaterra. Houve também com Hudson Taylor na China, muitos chineses se converteram, houve um grande avivamento ali. Hudson Taylor, um missionário inglês, que usou o cabelo como os chineses, se vestiu como os chineses e proclamou o evangelho ali. Houve muitas conversões. Aconteceu também com William Carey na Índia. Muitas conversões ocorreram na Índia. São avivamentos. Houve também um avivamento no país de Gales, de 1904 a 1905. Já no século XX, muitos se converteram ali naquele país. Houve também, mais recente, o avivamento na Coreia, em 1910. Hoje, uma das maiores denominações evangélicas ou protestantes do mundo é a Igreja Presbiteriana da Coreia. Muitos se converteram ali a partir da mensagem da pregação do Evangelho. São avivamentos, muitos outros ocorreram. Esses avivamentos têm por característica a pregação genuína da palavra de Deus, o arrependimento de pecados e conversões em massa a partir da pregação do Evangelho, e genuínas conversões. Não são conversões só naquele momento e depois as pessoas se afastam do Evangelho. São verdadeiras conversões em massa por conta da bênção de Deus nessas regiões. Nós devemos orar para que o nosso país receba uma bênção como essa, um avivamento, muitas pessoas se convertendo. Talvez você diga, não, mas o Brasil já tem muitas conversões, tem muitas igrejas evangélicas. Olha, não é desanimando, mas muitas das igrejas ditas evangélicas no nosso país não têm
praticamente nada do Evangelho. Usam a Bíblia, mas de maneira errada e extremamente distorcida. Não estou dizendo que não existem boas igrejas no Brasil, existem sim, de algumas denominações firmadas na palavra de Deus, mas é uma minoria e são muito poucas. É necessário então haver realmente uma grande conversão, um grande avivamento no nosso país e nós devemos suplicar a Deus por esta graça no nosso meio. É interessante que o avivamento foi tão grande que chegou ao rei, chegou à corte real. Olha o que nós lemos em Jonas capítulo 3, verso 6. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. O rei ouviu a mensagem também, ouviu as notícias da conversão do povo, ouviu a mensagem que estava sendo pregada e ele se arrependeu do seu pecado também. E uma obra que ele fez que demonstrou sua conversão ali é porque ele também se vestiu de pano de saco, ele proclamou esse jejum e assentou-se em cinzas. Observe o decreto que o rei fez, era muito típico da antiguidade, um rei apresentar uma opinião importantíssima, ou melhor, uma regra, uma lei muito importante a partir de um decreto, a sua vontade real, e ele fez isso a partir de Jonas capítulo 3, verso 7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O rei tinha compreendido a mensagem. Era necessário arrependimento, era necessário conversão do mau caminho, era necessário deixar os ídolos. Não está escrito aqui, mas converter-se do mau caminho envolve deixar os ídolos. Perceba que até os animais deveriam participar do jejum. Por quê? Talvez aqui até um exagero do rei para que o Senhor, nosso Deus, tivesse misericórdia e não destruísse a grande cidade de Nínive. Imagino eu que esse rei ouviu as histórias do Deus de Israel, do período do Egito, o quanto o povo de Israel venceu vários reis e várias batalhas, e então este rei de Nínive, ele arrepende dos seus pecados e lança um decreto para que todo o povo se vista de pano de saco e jejue, até os animais, de modo que Deus tenha misericórdia e não destrua a cidade de Nínive. Observe então a expectativa do rei. O que é que o rei imaginava, esperava com esse decreto? Verso 9, Jonas 3, verso 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Era um homem que realmente estava buscando o arrependimento dos seus pecados e a graça de Deus. O rei e o povo de Nínive, pelo menos a grande maioria do povo, estavam buscando o favor do Senhor, arrependidos dos seus pecados, temendo a Deus. É muito interessante colocar esta situação em que os ninivitas viviam com a situação do povo de Israel na época de Jonas. O rei Jeroboão II, que era o rei daquele período, o rei de Israel, ele estava sendo abençoado por Deus, Deus estava tendo misericórdia dele e despejando graça, porque ele teve muitas conquistas militares e a situação econômica de Israel cresceu enormemente no seu reinado. Depois de Salomão, ele foi o que fez mais progresso militar nas conquistas, progresso econômico. Foi o rei Jeroboão II. No entanto, ele era um rei mau, ele era um rei idólatra, ele andava longe dos caminhos de Deus, ele não se arrependeu dos seus pecados, mas Deus foi gracioso com Jeroboão II e com a nação de Israel, o reino do norte. No entanto, eles não se arrependeram, eles não clamaram ao Senhor, eles não temiam a Deus. Os ninivitas aqui estavam de modo contrário do povo de Deus, que deveria pregar aos ninivitas. Estes ninivitas estavam arrependidos dos seus pecados, clamando a Deus, temendo ao Senhor, buscando o favor do Senhor nosso Deus. Irmãos, isso serve para nós aprendermos qual deve ser a nossa postura, mesmo que sejamos abençoados por Deus, com dinheiro, com saúde, com prosperidade, com paz e tranquilidade na nossa vida. Nós temos que estar arrependidos dos nossos pecados.
Não podemos viver de qualquer forma, de qualquer jeito, ignorando a vontade de Deus, ignorando a palavra de Deus. Temos que aproveitar o recomeço, sempre pedir perdão, confessar o pecado e pedir perdão e continuar na nossa vida cristã realizando a vontade de Deus. E aprender com estes ninivitas a temer ao Senhor, a confiar em Deus. Muito provavelmente, por conta de todo esse cenário, foi que Jesus mencionou os ninivitas para os judeus do seu período, do primeiro século. Lendo novamente Mateus 12, verso 41, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Eles se arrependeram com a pregação de Jonas, que apontava para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Eles se arrependeram, mas o povo de Israel não se arrependeu. Nem na época de Jonas o povo de Israel se arrependeu, nem na época de Jesus o povo de Israel estava se arrependendo. Pelo contrário, no início da igreja do Senhor Jesus Cristo, a partir de Atos capítulo 2, o povo que mais perseguiu a igreja foram os judeus, de modo que Jesus os chama, lá nas epístolas, no Apocalipse, as 7 igrejas, Jesus os chama de sinagoga de Satanás, ou seja, judeus que eram contra a vontade de Deus, o reino de Deus. Irmãos, não sejamos nós assim. Temos que aprender a fazer a vontade do Senhor, a proclamar o evangelho aos perdidos, reconhecendo que Deus derrama sua graça para com aqueles que estão perdidos nos seus pecados. Por isso, os ninivitas, eles tiveram um começo com Deus. O Deus da misericórdia dá um começo aos perdidos. Então, por isso é necessário irmos pregar o evangelho para que estes que estão perdidos possam vir a se converter. Deus pode fazer grandes avivamentos ainda hoje, mas para isso é necessário crentes sinceros que estejam prontos a pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por fim, a última verdade que nós vamos observar nesse texto do capítulo 3 é o último versículo. É um versículo pequeno, mas extremamente profundo que devemos analisar. A última verdade que repousa no versículo de Jonas 3,10 é sobre o plano de Deus. O Deus da misericórdia, ele tem um plano maravilhoso. Nós temos que participar desse plano. Na verdade, participamos, mas não podemos fugir como Jonas. Devemos estar sempre fazendo a vontade de Deus. O plano de Deus, ele é maravilhoso. Esse Deus da misericórdia, ele tem um plano maravilhoso e nos chama para participar desse plano. Olha Jonas capítulo 3, verso 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito faria e não o fez. É muito importante perceber nesse versículo o plano de Deus. Por quê? Porque diz que Deus, ele mudou o seu projeto. Veja bem, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Deus mudou, vamos colocar aqui o mudou entre aspas, Deus mudou o seu plano e não destruiu a cidade de Nínive. Mas por que o Senhor não destruiu a cidade de Nínive? Talvez você esteja perguntando. E a resposta é clara, porque os ninivitas se converteram do seu mau caminho. Da mesma forma em que colocamos, dessa mesma forma que colocamos, nós parece que existem alguns problemas aqui nesse versículo. Só que não existem, mas é necessário esclarecer algumas questões neste versículo. Primeiro, nós colocamos o mudamos entre aspas. Você acha que o plano de Deus ele pode mudar? Será que Deus ele planejou algo, viu que houve um problema, cometi uma falha aqui neste plano, vou ajeitar? Será que Deus ele faz assim? A Bíblia diz que Deus é imutável. Então, como é que Deus disse que ia destruir os ninivitas e agora está reconsiderando, mesmo que eles tenham se convertido? Será que assim é o plano de Deus? Deus reconsidera aquilo que ele diz? Seu plano foi elaborado na eternidade passada e ele pode ser alterado a qualquer momento? São perguntas que vêm à mente quando nós lemos o verso 10. Mas, na verdade, Deus não mudou o seu plano, de modo nenhum. O plano de Deus, realmente, ele é elaborado desde tempos imemoriais, quando havia somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes de haver qualquer coisa criada, o Senhor decretou ali, planejou todas as coisas e somente executou. Está executando, na verdade. Malaquias capítulo 3, verso 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso os filhos de Jacó não sois
Vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda, Ele não varia, Ele não é menos Deus ou mais Deus ontem ou amanhã. Deus não ama mais ou não ama menos. Deus não é mais santo ou menos santo. Ele sempre é santo da mesma forma. Ele sempre ama da mesma forma. Deus é uma constante perfeita, porque Deus não muda, Deus não varia. E da mesma forma o seu plano não muda e também não varia. Olhe em Jó, capítulo 42, verso 2, diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tudo que Deus planejou será executado exatamente como Deus planejou. Nenhum plano de Deus vai deixar de se cumprir, vai ser frustrado. E no Salmo 139, verso 16, diz mais: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, a vida de um indivíduo tem todos os seus dias determinados do começo até o fim da sua vida, e tudo o que foi determinado vai se cumprir na vida de um indivíduo, de um povo, de uma nação, de todo o planeta, de toda a humanidade. Então o plano de Deus ele também não muda. Do jeito que Deus planejou, ele vai realizar. A grande questão no livro do profeta Jonas, que precisamos entender, em Jonas capítulo 3, verso 10, não é que Deus mudou. Deus não mudou o seu plano, mas simplesmente que Deus planejou exatamente o que ia acontecer. Deus planejou que Jonas iria pregar uma mensagem de juízo que levaria ao arrependimento. Deus planejou colocar fé no coração daquele povo para que aquele povo viesse a se arrepender dos pecados, a se converter ao Senhor, crendo no Messias que viria morrer pelos seus pecados. E Deus planejou não destruir a cidade de Nínive. Tudo Deus decretou e planejou. Até mesmo os pecados que acontecem, ou as desgraças que acontecem, Deus decretou permitir que esses eventos ocorressem, para a glória do nome de Deus, obviamente. Essa é a resposta que nós temos na Escritura, mas a resposta específica para cada pecado, para cada situação difícil e problema, nós não temos. Mas pela fé entendemos, segundo a Escritura, que o plano de Deus vai se realizar como Ele decretou, da forma que Ele colocou. Uma dificuldade dentro desse versículo, dificuldade não para a Bíblia, certamente, não para o versículo, mas uma dificuldade para a nossa compreensão, é a palavra arrependimento. Olhe, lendo novamente Jonas 3,10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. A palavra arrepender, o verbo arrepender, arrepender-se, arrependimento, ele traz uma carga negativa de significado na nossa língua, a língua portuguesa. Somente se arrepende aquele que cometeu algum erro, né? Mas na verdade o termo hebraico aqui, ele tem um sentido diferente, um pouco diferente do sentido latino que nós damos ao arrependimento. O termo hebraico simplesmente diz que Deus voltou, simplesmente que Deus ia fazer algo e não fez, ou deixou de fazer aquilo que ele iria fazer. Então traz um sentido diferente. É a ideia de agir de outro modo. Deus decidiu agir de outro modo. Não quer dizer que Deus errou, não quer dizer que Deus mudou o plano de última hora, mas significa que o Senhor, ao planejar este evento, e Deus planejou esse evento antes do mundo existir, na eternidade passada, Deus, ao planejar esse evento, ele escolheu esses elementos: um pregador, uma mensagem pregada, uma fé sobrenatural que ele mesmo colocaria no povo e o arrependimento do povo. Mas para isso era necessária uma mensagem que deveria dizer e disse, né, que haveria destruição caso não houvesse arrependimento. Mas somente ao arrependimento, se Deus colocar esta fé na vida do indivíduo que vai se converter, esta fé salvadora. É Deus quem coloca, como nós lemos lá em Efésios capítulo 2, verso 1 e 2 em diante. Observe então que o plano de Deus, ele é maravilhoso, ele não muda, ele não é preparado de última hora. Isso ressalta a soberania de Deus, o poder do Senhor nosso Deus. Isso deve nos trazer confiança e segurança no plano maravilhoso de Deus.
Olha ainda em Jeremias capítulo 18, esse texto de Jeremias 18 reforça a mensagem que nós estamos colocando aqui, interpretando lá em Jonas capítulo 3, verso 10. Jeremias 18, verso 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então, arrepender-se do mal aqui em Jeremias é a mesma ideia de arrepender-se do mal lá em Jonas. Arrepender-se do mal significa, eu vou agir de outro modo. Eu não mais vou lançar a destruição, agora eu vou lançar a bênção. Então, esta é a mensagem do Senhor, o plano do Senhor para a humanidade. E da mesma forma que Deus agiu com as nações, Deus age hoje também conosco, na modernidade. O Senhor Deus, Ele está pronto para despejar a sua graça salvadora. O Senhor está pronto para receber o pecador arrependido. No entanto, é necessário haver arrependimento, conversão por meio da fé no Senhor Jesus Cristo e obras que expressem essa conversão. Essas obras são sobrenaturais, elas partem do Espírito Santo agindo na nossa vida. E é uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida, é realmente um novo nascimento. Os ninivitas nasceram de novo. Nós um dia nascemos de novo também por causa deste plano maravilhoso de Deus para nos redimir. Perceba então o privilégio de participar do plano de Deus. Jonas teve esse privilégio, foi chamado para pregar esta mensagem de juízo e de salvação. No entanto, fugiu. Deus teve misericórdia dele, o chamou e ele se arrependeu dos seus pecados. Jonas teve um recomeço. Deus da misericórdia, irmãos, nos dá um recomeço. Mesmo que você esteja atolado em pecados, esteja numa vida muito longe do Senhor, saiba disso, Deus te dá um recomeço. Basta você honestamente, sinceramente, arrepender-se do seu pecado e buscar o Senhor. Não ache que é santo demais ou perfeito demais. Avalie sua vida, reconheça os seus pecados. Mas vimos também uma segunda verdade, que o Deus da misericórdia lhe dá um começo. Deu um começo aos ninivitas. Houve um avivamento ali, eles se arrependeram dos pecados. Um dia nós tivemos um começo com Deus e estamos até hoje vivendo com o Senhor. Hoje nós podemos proporcionar esse começo para outras pessoas. Basta proclamar o Evangelho para elas e clamar ao Senhor por misericórdia para que Deus as converta e as salve. E vimos também que o Deus da misericórdia tem um plano maravilhoso. Deus não muda o seu plano. Deus não se arrepende no sentido negativo da palavra, no sentido de que Deus fez algo errado e está remendando o seu plano. Deus não muda o plano porque errou e está fazendo algo melhor agora, de modo nenhum. Tudo está contado dentro do plano de Deus. Todos os elementos já foram pensados e bem elaborados e decretados pelo Senhor para que se cumprissem exatamente como o Senhor planejou. O plano de Deus é maravilhoso. Nós participamos do plano de Deus. Por isso, aproveite o tempo que você tem aqui em vida para glorificar o nome do Senhor Deus, para proclamar o Evangelho, para fazer discípulos, para amar o seu irmão, para amar a Deus, para estar cuidando da sua família, para fazer tudo o que Deus deixou na Escritura, que é necessário, importantíssimo para a glória de Deus e também para que nós vivamos de modo maravilhoso aqui na terra. Participamos do plano maravilhoso de Deus. Não fuja da vontade de Deus. Não fuja do plano de Deus, não deixe de proclamar o Evangelho, faça de tudo para ser aquele filho de Deus que procura em todos os detalhes, em todos os momentos, cumprir a revelação de Deus na sua vida. E, quando eventualmente pecar, quando nós eventualmente pecarmos, estejamos prontos para nos arrepender do mal que fizemos e suplicar o perdão de Deus, que certamente nos perdoará e nos dará um novo recomeço. Que Deus nos abençoe e nos ajude em nossa caminhada com o Senhor, que as nossas vidas glorifiquem o nome do Senhor nosso Deus, que assim como Jonas, venhamos a proclamar a mensagem de salvação e que avivamentos surjam a partir da pregação que nós fizermos da palavra de Deus, do Senhor Jesus, que morreu na cruz para nos livrar da condenação do inferno. Vamos orar a Deus nesse momento e pedir a Deus as bênçãos dele. Senhor, nós te agradecemos muito por tua graça e misericórdia e pelo teu amor, pelo teu cuidado no meio deste momento tão difícil em que vivemos de quarentena e de isolamento. Pai amado, restaura a nossa sociedade,
desse perigo do vírus, mas também, Senhor Deus, restaura a nossa sociedade do perigo da morte espiritual. Ajuda-nos, a nós, igreja, a apresentar para a sociedade a mensagem de salvação, a mensagem de arrependimento, a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que muitos venham a crer, que haja, ó Pai, na nossa cidade, no nosso estado e país, muitas conversões, um verdadeiro avivamento. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos, uma boa noite, um bom começo de semana. Vamos estar orando uns pelos outros e, se Deus quiser, em breve, essa quarentena venha acabar e juntos estaremos novamente lá no prédio da igreja, adorando ao Senhor e contando as histórias, comungando, matando a saudade e glorificando o Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos. Até breve.